Fala galera, paz do Senhor Jesus. Meu nome é Djan Alves E eu sou o Thiago Moura, e esse é o Pod Jovem, o o podcast podcast da da Juventude Juventude Bereia. Bereia. O Isso nosso aí. convidado aqui, ó, ficou meio perdido nessa hora de, de É porque falar o não, nosso não teve bordão. ensaio, não teve Não teve ensaio. ensaio, a gente foi de primeira, mas deu certo, deu certo. É isso, é isso. Ele ficou meio assim, o que tá acontecendo, né? Mas deu certo. Gente, estamos aqui em mais um episódio. Vocês devem estar vendo já no título do nosso episódio de hoje quem é o nosso convidado. A gente vai apresentar o nosso convidado, mas antes, eu tenho aquele recado semanal. Vocês já devem estar careca de saber, vocês já estão sabendo já, mas vale a pena repetir. Vai que tem um ouvinte novo, vai que tem alguém que caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, vai que tem alguém que nunca ouviu o Pod Jovem. E a gente tem sempre um recado semanal e um desafio semanal. Sigam a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @conectadosbereia. Sigam também no Facebook, é uma rede que está aí quase indo de arrasta, né? Mas siga a gente lá também. Siga a gente lá, né? Eu ia falar para adicionar, mas no Instagram, no Siga a página Facebook, da DB agora Bereia. tá igual o Instagram, né? Seguindo, então siga lá a gente no Facebook e no Instagram. Não adiciona não, porque acho que nem existe esse Nem perfil de tem, eu acho que adicionar nem da tem Bere perfil dos também. conectados, acho que não tem perfil para adicionar não. Mas enfim, gente. Recado foi dado. O Thiago tem o nosso desafio semanal. Qual é o nosso desafio semanal, Thiago? Fala aí pra Então, galera, galera. como sempre, vocês estão muito bem engajados, sempre compartilhando aí, tá muito bonito de se ver. Então, continuem compartilhando esse episódio, os episódios anteriores também, se você aí que está maratonando, achou um episódio muito interessante, viu que tem algo do Senhor para poder passar para os próximos, então compartilhe nas suas redes, gere um link na plataforma que você está escutando e compartilhe nos seus status, nos seus stories, no WhatsApp, Instagram. Também direcione o link para algum amigo que precisa escutar esse episódio. Então continue compartilhando, tá muito bonito. Continue assim que com certeza a semente vai ser plantada, o Espírito Santo vai fazer o mover em cada um. É Faça isso esse aí. ato evangelístico. É isso aí. Então, vocês já devem estar aí cientes aí pelo título do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. Quem é o nosso convidado? Tudo bom, convidado? Tudo certo. Quem é você, convidado? Sou Ronald Lucas. Gente, nosso convidado de hoje é o Ronald Lucas. Ele é jovem aqui, membro dos Conectados Beré. Ele tem aí uma história longa aí para contar com a gente. E a gente vai falar mais uma vez sobre testemunhos, sobre trajetórias, como a gente já tem falado nos episódios anteriores, mas também a gente vai falar de um negócio interessante que vai aguçar vocês aí, que é essa novidade que está acontecendo na Juventude Beré, nos Conectados, que é a divisão de tribos. A gente tem aqui o Ronald, tem o Thiago também, que é o nosso fiel aí, nosso comentarista, co-hoster, apresentador do podcast, que também é um líder de tribo. Eles vão falar um pouquinho aí sobre as expectativas aí, o que já está acontecendo de movimentação, quem é a galera que está participando, o que eles acham que vai somar essa divisão de tribos aí, o que vai acontecer. Então, vão ser várias experiências que a gente vai falar aí e também falar sobre essa divisão de tribos aí, como é que vai funcionar, como é que vai ser. A gente vai dar umas ideias, uns spoilers. Vai ser bom. Esse episódio de hoje vai ser maneiro também. Mas vamos começar do princípio. Ronald está aqui, eu conheço o Ronald desde dos adolescentes. Ronald chegou aqui no Tabernáculo Team. Hoje ele faz parte também aí da liderança do Tabernáculo Team. Tem sido bênção. Tem bastante coisa para falar, mas vamos do princípio. Ronald, como começou sua caminhada com o Senhor Jesus? Começou desde criança, desde pequenininho, cresceu em lar cristão ou não? Conta aí pra gente como é que foi o início da sua vida cristã. Então, eu não cresci num lar cristão, né? Nenhum familiar meu é evangélico, mas eu comecei a caminhar para a igreja foi meus 12 anos, se não me engano, 10. E congreguei lá na igreja onde o pastor Elialto também foi membro, lá em Santa América, esqueci o nome da igreja. Jardim William, né? Jardim Humilha, isso aí. Lá no Jardim Humilha. Passei um tempo lá, quando eu era bem pequeno ainda. Depois saí, né? Depois fui para Minas Gerais, uma batista lá. Fiquei lá até os meus 14 anos, 15 anos, se eu não me engano. E depois saí da igreja, parei com tudo. Aí em 2019 eu voltei
vim aqui num congresso de adolescentes que teve. Aí tô desde 2019. Desde 2019. Então, é uma vida aí teve um hiatozinho, né? Teve um período aí que É, você esteve fora. sim, Mais uma vida, então, na casa do Senhor, né? Desde de pequeno. sim. E como é que foi a sua chegada aqui na congregação Bereia? Como é que foi? Você veio a convite de alguém? Não, fazer até outra pergunta antes. Você está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 21 anos 21. E e, como é que foi essa chegada aqui na Bereia? Você veio a convite de alguém? Ou você veio por vir, viu alguma coisa na rede social? cara, Como é que foi? eu andava muito com Juan, com Natan. Juan já frequentava aqui. Aí ele convidou que ia ter o congresso dos adolescentes, né? Se eu não me engano, eu vim na sexta, no sábado e no domingo. Eu vim nos 3 dias. E foi a convite do Juan que a gente veio. Aí eu vim e nunca mais parei de vir. Que isso, que bênção, né? É. Mais um Mais um testemunho sobre testemunho. convite de amigos. Exatamente. É isso que eu ia Isso é falar. muito bom. Que a gente tem vários episódios aqui que a gente comentou sobre a importância da gente ter esses atos evangelísticos. As pessoas às vezes não levam isso em consideração e não sabem da importância que é um simples convite. Você chamar um amigo para estar no culto, para participar de algum evento que aconteça na igreja, de algum evangelismo, de algum momento jovem, né? Se for nos adolescentes, de algum evento dos adolescentes, isso é muito importante porque a gente alcança vidas, Sim, porque a gente fala muito do evangelismo formal, né? Que você ir lá na praça, é, entregar o panfleto, Sim. orar com as pessoas, mas esses convites também são uma forma de evangelismo. Mesmo que a pessoa já seja cristã, já conheça o caminho, o bom caminho, sim. É, mas é uma forma de trazer também, né? De trazer para o arraial. isso é muito, muito importante mesmo. Você também teve, pulando uma etapa, né? Sim, Você também teve uma experiência importante na cruzada evangelística, a gente comentou em alguns episódios anteriores, né? Você estava também na cruzada. tá. Teve um momento de evangelismo muito, muito forte, muito impactante na Sim. cruzada. A cruzada foi no mês de. Foi no mês do carnaval, Mês do carnaval, Fevereiro. fevereiro, Foi no né? final de Final de fevereiro. fevereiro. E aí, conta aí pra gente também. Eu sei que estou pulando umas etapas, mas depois a gente constrói essa timeline aí na nossa mente aí. Como é que foi essa experiência do evangelismo lá na praça, durante a cruzada? Como é que foi essa experiência aí? Cara, falar de evangelismo, né? Evangelismo é uma coisa muito importante porque a cruzada acontece, mas muitos vão e não são cristãos. Estava eu, Lucas Pierro, se não me engano, o Wilson, e o evangelismo gerou no nosso coração do Bismarcks, e a gente não só evangelizava, a gente perguntava também se as pessoas queriam uma oração, e as pessoas paravam, e a gente conversava, abordava, e a gente orava essas pessoas, porque a gente via a necessidade de orar e as pessoas conversavam com a gente parava para poder ouvir elas, né? Porque muitas das vezes acontece evangelismo, mas muitas das vezes é só entrega de panfletos, né? E a gente não, a gente resolveu fazer de uma forma diferente, de parar, conversar, abordar e orar por essas pessoas e a gente ouviu muitos testemunhos e muitas pessoas foram alcançadas e edificadas também. Benção. E é uma abordagem diferente. É diferente quando você chega e fala assim: já ouviu falar da palavra de Deus, da palavra do Senhor, Jesus, tal. É diferente quando você chega para uma pessoa assim: você quer receber uma oração? Porque Sim, às vezes a pessoa tá pô, passando por algum problema, alguma situação ali, tal, acabou de brigar em casa e saiu pra rua para desestressar. sim, Aí chega alguém do nada, te aborda, quer que eu oremos por você, tal. E, pô, isso aí é uma abordagem muito inteligente, com certeza foi o Senhor que enviou, e esse evangelismo ele teve um impacto muito grande aqui na Verdade, cidade. Muitas outras igrejas, congregações comentando sobre, verdade, falando que foi benção, que a Beré realmente representou nessa cruzada e os jovens também que estavam de frente, todos verdade. na benção. Esse momento, ele também teve a participação muito importante da Assembleia de Deus Central, da ADCEP, sim, né? Eles levaram tenda, eles sim, encabeçaram muitas coisas também. Mas essa ação de ir lá orar pela galera, né? Foi a juventude, tanto a juventude daqui quanto a juventude de lá. sim.
porque assim, os líderes estão ali para ajudar, para auxiliar, mas isso foi ação dos jovens mesmo. Isso é algo muito interessante e mostra mais uma vez, sendo muito repetitivo, todo episódio eu tenho oportunidade, eu falo disso, é que jovem também tem experiência com o Senhor, jovem também tem coisas da Sim, parte do Senhor para entregar, para alcançar vidas. Então isso aí foi um negócio que marcou, impactou. E falando até da Assembleia de Deus Central, eu sei que eles também têm um podcast agora, se eu não me engano, é o PodCep, é. né? Eu já mandei um recado lá para eles pra gente fazer um feat aí de fazer, chamar a galera do PodCep aí para Isso gravar com a aí. gente do Pod Jovem, Só vem. contar as experiências a eles também são uma galera que sempre, cara, sempre estão juntos aí com a gente. Isso tem muitos anos que a ADCEP, né, a Assembleia de Deus Central aqui de Engenheiro Pedreira, acompanha a gente, participa com a gente dos eventos, estão nos nossos congressos, a gente está nos congressos deles. Nesses últimos anos que a pandemia acabou separando, mas foi um caso geral, né? Acho que todo mundo ficou um pouco distante por conta da pandemia, dessa situação de coronavírus, um monte de coisa que aconteceu. Mas a gente conseguiu, né, retornar aos trabalhos aí devagarinho, eles também. Sim. E essa parceria continua, é algo que a gente fica muito feliz de saber que tem outras igrejas aí parceiras com o mesmo objetivo. O líder deles, o Alexandre, também é um homem de Deus que tem sido aí canal de bênção para aquela juventude, assim como nós temos nossos líderes aqui também que são canais de bênção, então é gratificante. Eu acho que é gratificante, assim, é até um conforto para a gente, né? Saber que a gente tem amparo, saber que a juventude de lá tem um bom amparo também. Mas, Ronald, você falou sobre a sua chegada aqui em 2019. Como é que foi essa chegada? Aí você falou que veio, né? Veio a convite do Juan, Natan, que você falou também, né? Sim. Natan, Natan Pop? Não, Natan Alves. Não mora Natan mais aqui, eu Alves. moro em Aham. Nova Iguaçu. E aí, como é que foi sua chegada aqui? Você chegou no Tabernáculo Team e você se habituou de cara com o evento, com o culto, com a maneira que o Tabernáculo Team funciona? Ou você tomou um susto, achou diferente? Como é que foi essa sua chegada? Cara, o Tabernáculo Team, né? Eu nunca tinha visto uma congregação que tem um espaço reservado só para adolescente. Aham. Assim que eu cheguei, a gente já fica logo surpreso, Aquele né? baque, né? Já logo impacta. E é uma maneira que o adolescente, naquela minha época eu ainda era adolescente, ele se sente mais à vontade. E a minha chegada aqui foi justamente por causa disso, porque a gente se sente mais à vontade, se sente mais livre, assim, no modo de dizer. Uhum. E a minha chegada aqui foi assim. E eu gostei muito, achei muito interessante, e acabou que eu não quis mais sair. Fiquei de vez, aqui Ficou na e Bereia. depois começou até a participar da liderança Sim. E do. hoje em dia eu faço parte da liderança do time. Então já aproveita e conta pra gente, né, Thiago? É, Já, pra ele falar já pra gente como é que tá sendo já entra aí. essa nova experiência aí como parte da liderança do corpo de líderes do Tabernáculo Team de 2023. Você entrou nesse ano de Em 2023, não foi? 2023, é. Como é que tá sendo aí essa experiência aí liderando o Ca- Tabernáculo Team? Assim, embora eu sou novo, né, tenho 21 anos, mas uma experiência muito boa, muito gratificante é trabalhar para o Senhor e trabalhar e ajudar os adolescentes, né? Eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de estar com eles. A nossa liderança é uma liderança bem ampla, bastante gente para trabalhar, para poder ajudar, porque trabalhar com adolescente assim não é fácil, né? Então, é muito gratificante. Eu gosto muito de estar aqui com os adolescentes. E o interessante é que a liderança da questão de mídia, som, é, o pessoal mesmo que compõe a liderança, a grande parte são os jovens, né, que ajudam ali no Ministério de Louvor e Sim, tal. Isso é muito bom que ajuda um pouco também nessa transição dos adolescentes que já estão já chegando naquela fase de ir para os jovens. Então já tem já alguém já com a idade parecida ali para poder Uhum. conversar, para poder trocar uma ideia, tirar algumas isso aí. dúvidas. Então é muito bom também ter esses jovens dispostos a estar ali ajudando os adolescentes a se adaptar e tal. Muito interessante isso também. É Importante. verdade. E nos jovens, como é que foi a sua inserção nos jovens, sua chegada nos conectados? Conta aí como é que foi essa experiência. Cara, quem sai do time não quer ir para os jovens.
foi muito, tipo assim, é uma transição muito, muito difícil. Que quem é adolescente não quer ir pros conectados. E eu Tá tão acostumado ali, meio né? que, Tão habituado, né? sim, meio que, tipo assim, eu vou pra lá e não vou ter mais meus amigos daqui. Aham. Não vou ter mais meus amigos do time. Como é que vai ser minha adaptação lá? É meio que assim, entendeu? Mas aí, depois, com o tempo, a gente vai criando, vai se amadurecendo e fui não querendo ir pros conectados, né? Aí encontrei o Dijan lá, o Wilson, e aí minha adaptação foi bem demorada, mas Aham. eu consegui se adaptar. É porque é um negócio que é natural, é normal, porque a gente tá num ciclo, você fica muitos anos com aquela mesma galera, Sim, naquela mesma vibe, com aquela mesma pegada, né, naquele mesmo isso ritmo. aí. Aí quebra o padrão, E aí, né? de repente, você vai para um outro departamento, Sim. com outras pessoas, uma galera já um pouco mais velha, que tem um outro ritmo, porque querendo ou não, Isso. os jovens têm um outro Outro ritmo, ritmo dos né, dos adolescentes. adolescentes, até porque tem questões de vida social mesmo que são diferentes, Sim, né? Os jovens normalmente trabalham, alguns já são casados, é isso aí. fazem faculdade na correria, né, para Correria. cima e para baixo, coisa que os adolescentes já têm outras questões, né? É Às isso aí. vezes tem um tempo mais livre, estão na escola ainda, mas também eu sempre ressalto isso, né? Também tem problemas, também passam seus Sim. desafios, suas dificuldades, e na juventude são outros Outro desafios, desafio, né? outras dificuldades. E é super normal, inclusive, quando eu tive esse privilégio de participar também da liderança do Sim. time, a gente tinha muito essa preocupação de fazer essa transição, porque realmente é difícil, né? Você tirar uma pessoa do ciclo que ela está É isso acostumada para aí. passar para outra. Mas a galera que veio do time que está hoje nos conectados estão sendo bênção também, já se acostumaram, Sim. já estão no ritmo aí. E tem várias pessoas. É equivalente ao terceirão, tipo, acabar o ensino médio e ir pra É É isso, faculdade. mais é ou menos, desse jeito. é É mais mais ou ou Essa menos menos, quebra de essa é ideia. padrão, mais ou assim, menos né? isso. É mais ou menos É essa tipo ideia. o terceirão, acabou, É. caramba, e agora? Pô, não conheço ninguém, vou entrar pra faculdade Agora eu sozinho. vou ter É que ir pra Sim. basicamente faculdade isso. trabalhar. É Desse esse jeito. sentimento. Mas isso aí é benção, isso é benção. Faz parte aí do nosso crescimento também. E Sim. eu acho que para vocês, eu acho que é mais interessante ainda retornarem depois como líderes. Eu acho que é algo que é muito interessante, né? Porque você estava ali, você teve essa vivência E- e você volta agora numa outra posição, trazendo ideias, trazendo trabalho, Mais assim, maduro, botando a mão na obra no mais trabalho também, mais Sim. experiente. experiente. Eu acho que isso é muito interessante. Vamos falar então do tema que a gente propôs. Ah, não. Já ia esquecendo, já ia esquecendo. É, A só gente. pra lembrar, pessoal, que não tem roteiro. É porque a gente não tem O um senhor roteiro. que manda, Exatamente. aí a gente A gente fala. chega aqui, bate o nosso papo, conversa, não tem roteiro. Se a gente fosse roteirizar, não ia dar certo. Sim, Eu sim. não ia conseguir seguir um roteiro ali certinho. Sim. Então, é melhor a gente no fluxo mesmo da nossa conversa. Então, quem está ouvindo a gente, nossos ouvintes aí já são cientes que a gente não tem um roteiro. É o que Deus manda a gente Se Deus falar, os estiver assuntos que a mandando, a gente gente vai fala. falando, vai entrando nos assuntos aí. Tem mais ou menos assim umas ideias de pergunta que a gente tem padrão, né? Mas a gente segue aí sem roteiro. A gente tem perguntado para a galera que tem participado aí dessa série de episódios falando sobre testemunho, sobre caminhada com o Senhor, de experiências que marcaram a vida delas, de experiências que a pessoa pensa e fala assim, caramba, a partir dessa experiência aqui, eu tenho uma nova vivência no Evangelho. A partir disso daqui que aconteceu, existe um novo eu. E aí eu queria te fazer essa pergunta também. Você tem alguma experiência? Pode ser uma experiência natural ou sobrenatural, né? Uma experiência terrena ou uma experiência sobrenatural Aquilo que que vira aquela marcou chavinha assim que, isso, pô, aquilo que aí eu realmente sou cristão. Eu aquilo que realmente eu virou sou. uma chave assim, você falou, caramba, aqui tem um novo Ronald, aqui você entendeu que Cristo era contigo, alguma coisa sobrenatural que te marcou assim, que você consiga compartilhar com a gente? Cara, assim, foi depois do meu batismo, né? Depois que eu me batizei, se eu não me engano, em 2021. Depois que a gente entra nas águas e é batizado, parece que a gente sai renovado. A gente sai mais disposto a fazer a obra do Senhor, a trabalhar para o Senhor, a estar na presença do Senhor. E a minha experiência foi no meu batismo. Depois que eu me batizei, é, parece que tudo se faz novo. Aquele velho homem fica para trás, tudo aquilo fica para trás e as coisas novas vai começar. E
a experiência que eu tenho do meu batismo nas águas. Benção. Tu Tipo, lembra do teu batismo, Thiago? cara, eu lembro que foi assim, na minha época de adolescente, era basicamente assim, pô, fez 12 anos, Tinha que um batizar. dia depois do aniversário tinha que se batizar. Na minha antiga igreja era assim. Então era meio puxado. Mas assim, como eu já falei em alguns episódios aqui, tipo, a minha experiência na igreja na minha adolescência, durante a minha adolescência, foi meio complicado. Eu tinha mais responsabilidade do que compromisso de fato com Uhum. a casa do Senhor, com o Evangelho. Então, para mim foi um pouco complicado. Tanto é que quando eu passei por um hiato ali de sair da presença e voltar, foi algo que mudou a chave na minha cabeça e até hoje eu tô aí firme e forte. Mas Aham. eu lembro que foi mais assim, foi mais por aquela situação de você, poxa, Uma tem que passar por pressãozinha. aquilo, entendeu? Aquela pressão Entendi. de, pô, tu tem que passar por aquilo. Assim, claro, eu tava sujeito àquela situação, eu queria realmente se batizar, porque as coisas em volta a mim Uhum. me motivavam a fazer aquilo, os outros adolescentes, o fato também na época eu começar a tocar no Ministério de Aham. Louvor. Então, assim, tudo meio que colaborou para eu me batizar. Então, eu me batizei lá na minha antiga igreja, na sede, em Queimados, né, da IBCQ. Eu me batizei pelo o pastor presidente me batizou, que é o meu tio, é o Aham. esposo da minha tia. Então, assim, eu tenho histórias muito boas sobre a minha antiga igreja, mas o meu batismo foi basicamente isso. Foi mais assim, as coisas em volta já estavam propícias para eu me batizar. Aham. Entendeu? Eu não tinha ainda Entendi. uma consciência de fato de que não, é isso e vou fazer diferente, mas eu entendo que existem muitos adolescentes que passam por essa situação. Uhum. Às Isso é vezes ele verdade. se sente na obrigação de se batizar porque os outros amigos dele são batizados, Sim, ou porque ele vai assumir alguma responsabilidade na igreja. Então, assim, eu entendo que realmente tem alguns adolescentes que passam por essa situação e o Uhum. papel da igreja é justamente tentar conscientizar, fazer com que os adolescentes que estão fazendo essa transição tenham, de fato, a consciência de que o que é o batismo, Uhum. que morreu tudo ali, filho. Não tem mais, tudo vai ser diferente. O que você fazia antes, o que você pensava antes, vai ser diferente. E é bom ver o testemunho de um jovem que. Uhum. Você ainda era adolescente quando se batizou? não, já Não, era já era jovem. jovem já, né? Mas é interessante que a gente desperte isso nos nossos adolescentes, Verdade. de realmente ter essa mudança drástica ao ponto de você realmente se tornar uma nova pessoa pro Senhor. Verdade. Isso que você falou é interessante porque a gente viu muitas igrejas forçando a barra em relação a isso, sem conscientizar a galera, sem conscientizar e principalmente nessa fase assim de 12 para 13 anos, ali você tem um pré-adolescente, né? Uma pessoa que está saindo Sim, da vida infantil, uma criança indo para a fase da da adolescência adolescência. e precisa de uma conscientização para ela entender o que que é o batismo, para ela não se batizar de qualquer jeito. E isso aí tocou num ponto que me deixa mais uma vez feliz de saber que aqui, onde a gente congrega, onde a gente está, ocorre essa conscientização Sim, nos adolescentes, a galera nos jovens também que não se batizaram, que querem se batizar, tem essa conscientização, tem aula sobre batismo, sim. e é algo que eu tava lembrando do meu batismo também, não tinham exatamente aulas, né? A gente teve um aulão sobre batismo, Uma eu, palestra, eu, no eu caso. meio que entendia, mas não entendia, mas a única coisa que eu sabia é que eu queria uma vida nova, Sim, que eu não queria viver mais do jeito que eu vivia, Sim, sim. indo para umas festas seculares, mundanas, bebendo, essas coisas. Eu não queria mais viver isso. Então eu queria uma vida nova e me batizei. Não me arrependo em momento nenhum, mas não teve essa conscientização, né? Que o Thiago Sim. falou. Precisou, assim, mas depois com a caminhada a gente vai entendendo que era necessário. Eu lembro que na época que eu me batizei, foi na casa de um dos membros da igreja, que ele tinha uma piscina bem grande, só que faltou água. Ixi. E aí, Batismo a e seco? aí Batismo a seco. E eles conseguiram encher, a água estava batendo na nossa canela. Ou seja, a gente tinha que ajoelhar para se batizar. para poder se batizar, era um negócio terrível. Mas assim, foi por imersão, o corpo estava todo imerso. Sim, Mas era pouquinha água, mas foi benção.
Nessa ocasião, vários jovens se batizaram. E as únicas pessoas não jovens que se batizaram, porque foi só jovem que se batizou nessa ocasião. As únicas pessoas não jovens que estavam se batizando eram os meus pais. Que se batizou eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Os quatro no Caramba, mesmo dia. da hora. Aí foi benção. Isso aí é outra ocasião eu conto essa experiência aí. Experiência boa. Então vamos falar do assunto que a gente falou no começo? Bora. Bora. Então, olha só, vamos lá por partes então. Os ouvintes aí que estão nos acompanhando, você que é ouvinte que é da juventude já deve estar ciente, com certeza você já está ciente, porque ocorreu aí ao longo dessas semanas que passaram a divisão da juventude em tribos. A juventude foi dividida em 6 tribos, cada tribo tem um responsável, tem um líder aí que vai comandar essa tribo. E nós temos aqui o Ronald e o Thiago, que são dois dos líderes, 2 dos 6 líderes das tribos que a juventude agora tá trabalhando, está inserida aí com essa divisão de trabalhos. E eu queria conversar com vocês aí no primeiro momento, saber de vocês como é que tá aí essa divisão de tribos aí, quem é que tá nessas tribos? Pode começar pelo Ronald. Fala aí, Ronald, pra gente quem é que tá na sua tribo, você já tem um grupo, Já tem um grupo sim. quem E é que tá na sua tribo aí? na minha tribo tá eu, o Alex Alves, né? A Ana Beatriz, Carlos Augusto, a Dani, Joyce, João Pedro, Juan, Lavínia e Lohan. Benção. Quantas pessoas ao todo com você? 11. 11 pessoas. Show. E na sua, Thiago? Quem é que tá na sua tribo? Então, na minha tribo tá o pessoal assim, como a gente tava brincando no início antes de começar o podcast, o pessoal mora um pouquinho afastado, Aham. uns é de Queimados, outros é lá pra baixo, então o pessoal mais diverso assim, mais diversificado. Mas na minha tribo tá eu, né? A Milene, que tá uma das gêmeas, que tá junto comigo aí na parte da liderança, tá me ajudando aí. Uhum. Tá a Milena, que é a irmã dela. Tá o Uhum. Guilherme, que é o esposo da Milena. Tá o David Henry, o jovem aí conosco. Tá a Marta também, Aham. Marcele, Pamela, Cauã. Deixa eu ver se eu. O Maurício também tá com a gente Maurício. aí. Então, um total de 12 pessoas. E eu acho que também tá a perdão, é Karina ou Karine Caferato? Karina Karina, Caferata. É é isso. Karina. Karina, isso, perdão, gente. Mas Karina Caferato. E o pessoal, eu acho que são 12 pessoas. O Caio também não tava na tua? Não, o Caio tá na tua. A minha não. Cara, Que isso, DR aqui, ó. vigia nessa terra. Pô, tem Aí que até cuidar do teu tossiu, até filho, cara. Tem que tossiu. cuidar do teu filho. Tu falou que ia botar ele na linha. Então, qual é a expectativa de vocês em relação às tribos? Fala aí, Ronald, qual é a sua expectativa? A gente está gravando, só para vocês ouvintes estarem cientes, a gente está gravando isso um dia após a divisão de tribos, a separação dos jovens aí em tribos. Então pode ser que muita coisa até o lançamento desse episódio aconteça. Eu vou até lançar um spoiler aqui. Tem alguém me ligando no meu celular. Eu vou desligar porque deve ser o quê? Banco Deve ser a cobrando? Claro. Deve Deve ser a ser a Claro. Claro Ou a me Claro, né? oferecendo portabilidade. Mas esse episódio com o Ronald vai ser lançado no dia 27 de junho. Você está ouvindo a gente hoje no dia 27 de junho. E as tribos foram divididas um dia Dia anterior 11, dessa dia gravação. A gente 11 está do gravando 6. hoje, dia 12, né? Os ouvintes já sabem que a gente faz esse podcast gravado, não é ao vivo. Um dia será ao vivo, né? Será É videocast. isso aí. Tem Por que ser, enquanto a tem gente que está ser. só por áudio ainda. Dia 11 de junho foi feita a divisão das tribos. E pode ser que até o lançamento desse episódio muita coisa tenha mudado, muita coisa tenha acontecido, mas qual é a expectativa de vocês em relação a essa divisão de tribos? Vamos começar pelo Ronald. Fala aí, Ronald, qual é a sua expectativa? Cara, assim, da galera se conhecer mais e da gente poder estar mais próximo um do outro. Essa é a intenção Uhum. nesse primeiro momento. Você acha que a gente estava precisando então dessa aproximação?
Sim, a gente precisa aproximar mais a galera, até como eu falei, a galera que está vindo do Team, Aham, para poder se enturmar mais com a galera dos jovens. sim. Então é preciso E dessa você, Thiago? integração. Quais são as expectativas aí? Então, antes eu só gostaria de fazer um adendo que eu esqueci de falar uma pessoa que é a Suelen também. É porque eu Suelen, não tava com a colinha na mão, então eu ele deu fui uma olhada conferir ali, ali. ele deu uma Faltou conferida a ali. Suelen, mas me perdoa. Então, eu admito que é a primeira vez que eu vejo esse formato Uhum. assim, de grupos e tal. Da igreja que eu vim não tinha tantos jovens assim, então não tinha uma necessidade tão grande de fazer esse tipo de coisa. Então, mas eu acompanho muito nas redes, algumas congregações que fazem esse trabalho e que realmente dá muito certo. O pessoal de fato se aproxima, o pessoal cria mais responsabilidade. Eu acho que assim, a ideia principal talvez tenha surgido para poder fazer o pessoal se entrosar mais, quebrar um pouquinho aquelas panelinhas e tal. Uhum. Mas eu acho que também vai ter uma função muito importante que vai ser, além de criar comunhão, vai ser despertar ministérios, porque esses grupos, essas tribos, ela vai dar mais autonomia para a gente ter que fazer, entendeu? Isso é diferente de você depender de um líder para Uhum. organizar as coisas ou para buscar. A gente vai ter que fazer, a gente que vai ter que organizar, a gente É que vai ter que verdade. buscar evangelismo, oração, devocional, é, reuniões, louvor, palavra. Então, acho que assim, é, tem como dentro das tribos nós nos responsabilizarmos pelas algumas áreas, ao ponto de levantar ministérios, coisas que É verdade. cada pessoa pode fazer, só que deixa de fazer porque não precisa. Tem muito Uhum. isso acho que nos ministérios em geral, não só na juventude, mas também eu acredito que na maioria dos ministérios tem muita gente que pode fazer alguma coisa, mas que não faz porque não precisa. Aham. Porque tem algum líder, ou tem alguém que já faz, ou tem alguém que julga ser mais capacitado. Então, eu acho que além de aproximar o pessoal, eu tenho uma expectativa muito grande de que vai levantar ministérios e Benção. jovens comprometidos com a palavra, jovens comprometidos com o evangelismo, oração, devocional, louvor. Eu acho que assim, a minha expectativa está muito alta. Benção. Eu tô botando muita confiança nesse projeto. Eu também estou com uma expectativa lá em Todo cima. mundo. Vocês falaram sobre dois pontos que me chamam a atenção, que é a comunhão e o desenvolvimento dos ministérios. E eu acho que a tribo, por ter um grupo menor, permite a comunhão ser mais forte. Sim. Porque um grupo menor, de repente, quem é mais tímido consegue se entrosar mais, consegue conversar mais, Por isso que a importância da tribo, né? né? Eu acho que com esses grupos menores, né? A sua tribo tem 11, né? A Sim. sua tem 12, 12. 12 pessoas, né? Então tá sempre nessa média aí, 10, 11, 12 pessoas. E é um grupo que as pessoas vão conseguir interagir, vão conseguir conversar, vão desenvolver ideias também. A ideia das tribos, uma das ideias da fundação das tribos também, é a galera participar ativamente nos trabalhos, trazendo ideias, trazendo propostas, mão de obra nos trabalhos também, né? Sim. Ornamentando, produzindo, Desse fazendo jeito. louvor, trazendo palavra nos cultos, né? E eu acho que isso vai ser bênção. E o Thiago falou também de desenvolvimento de ministério. Gente, vocês não têm noção do quanto isso pode ser benéfico para desenvolver ministério. A gente, antes de gravar esse episódio, a gente estava comentando das nossas experiências. E no ano de 2017, eu já era da juventude, tá, gente? Meu Deus. Eu já estava na Não juventude. fala muita data Em não, que 2017, senão vou revelar minha idade. E o pastor Elielton, na época presbítero Elielton, era nosso líder de jovens, foi nosso líder em 2016 e 2017. E ele, assim, com muito carinho, muito respeito, ele falou, deu uma de doido, falou assim, vamos dividir a juventude em tribos. E assim, eu falo com respeito e carinho, né? Porque Sim. é o doido do bem, né? Ele tem Sim. umas ideias assim, e sempre são umas ideias que são diferentes, mas que funcionam muito. Sim. sim, No trabalho com a juventude, ele sempre trazia umas ideias, umas novidades, assim, que funcionavam muito e a juventude era muito ativa trabalhando. Muito ativa. A juventude fazia tudo. O pastor Lielton só fiscalizava, acompanhava, assim, mas era a juventude que Sim. botava a mão na massa. E quando dividiu em tribos, foi muito bom, porque aproximou muita gente que não tinha contato, porque querendo ou não, quando você está na igreja, você vem aqui para os cultos, você vai sentar com a galera que você já conhece, ou você vai sentar com a galera que você está trabalhando, né? Se você é do Ministério de Louvor, você vai ter o contato com aquela galera ali. Sim. Se você é de algum outro ministério, você vai ter contato com aquela galera, mas normalmente você fica num ciclo muito fechado. E quando dividiu em tribos, eu tive contato com uma galera que eu já conhecia, que eu já gostava, que eu já falava, mas eu não tinha um contato de conversar, de saber da vida, né, de saber o que a pessoa está fazendo, se ela está passando por algum problema,
se ela tá precisando de ajuda. Não conhecia muito sobre as pessoas e foi uma fase muito importante, foi uma época muito maneira, onde a gente ficou aí o ano de 2017 inteiro dividido em tribos, já eram 6 tribos também, se eu não me engano, e eu era da tribo de Efraim. E nessa tribo aí a galera se aproximou muito, a galera se conectou mesmo como amigos, né, e como irmãos em Cristo, e foi um negócio sobrenatural, assim, desenvolveu muito ministério também. Tiago, você acha que na sua tribo você já identifica ali uma galera já com potencial na palavra, no louvor? Pode ser que no louvor tem algumas tribos que de repente fique sem galera do louvor, isso vai acontecer. Olha, Mas eu acho que na palavra, cara, todas as tribos, eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que não. Eu acho que em todas as tribos tem pessoas ali aptas para a palavra do Senhor, para pregação. No louvor não sei, na dança não sei, né? Porque ficou aí dividido por sorteio. E pode ser que tenha alguma tribo que não tenha ninguém do louvor. Pode acontecer isso. já, Mas da palavra, eu acho que todas as tribos têm alguém aí que tem essa inclinação na pregação da palavra. E você identifica na sua tribo já alguém que tem aí um potencial para louvor, palavra, então, essas coisas? cara, essa situação agora, pô, tô até arrepiado, cara. Porque antes de sortear os nomes, eu já pensava em algumas pessoas, tipo, poxa, eu gostaria que tal pessoa estivesse comigo, poxa, eu gostaria de tal pessoa que estivesse comigo. Só que quando eu soube que seria sorteio, eu falei assim, não, vou então, já que é sorteio, não vou depender da sorte, não. Pedir direção pro Senhor. Aham. Aí, assim, eu acho que assim, eu acredito que um papel de líder, o cara quando ele tá de papel de líder, ele não precisa jogar todas as responsabilidades em cima das costas dele e puxar tudo Uhum. sozinho, fazer tudo sozinho. Eu acho que um líder ele tem que saber direcionar as coisas para as pessoas certas, as funções para as pessoas certas. E antes do sorteio, eu já estava pensando assim, poxa, espero que tenha alguém que seja voltado para tal coisa, para evangelismo, alguém que seja forte na fé, bom Aham. de oração, que gosta de fazer devocional, outra pessoa já pro louvor, para poder já ter alguém ali na responsabilidade de puxar os louvores das celas, das reuniões, né? E ocorreu uma situação, assim, sobrenatural que depois que teve o sorteio, eu tava pensando assim, poxa, não tem ninguém do louvor, ninguém que faça parte do Ministério do Louvor comigo, assim, tem o Guilherme, só que ele é músico. Então, Uhum. mas não tinha ninguém que ministrasse, não tinha ninguém que cantasse. Aí eu, caramba, e agora? Fui orar. Isso foi domingo, depois da Escola de Profetas, que teve o sorteio. Aham. Eu já cheguei em casa, almocei, já comecei a conversar com o Senhor, já comecei a pedir direcionamento. O primeiro nome que veio na minha cabeça, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi justamente a da jovem Suelen. Aí eu, poxa, mas essa jovem, ela é bem na dela, no caso, ela é prima da Priscila. Aham. E a Priscila é, pô, muito amiga, a Priscila tá sempre aí com a gente, muito participativa. Inclusive, fico andando aqui que eu queria muito que ela tivesse na minha equipe, né? Eu Mas foi sorteio, né? Então, Eu não tem como, né? Eu também queria um monte de gente. Também. foi jejuei sorteio, 7 aceita, aceita. Tem que aceitar. Fiz jejum, fiz oração para ela cair na minha equipe, porque ela é uma menina extremamente responsável, então Dedicada também, né? ela é muito Ela é, dedicada, então ela ela é. seria muito bom ali para estar ajudando ali na liderança, mas infelizmente o Senhor não permitiu. Mas essa jovem Suelen, ela é prima da Priscila, né? Uhum. Aí veio ela na minha cabeça, poxa, mas eu não conheço essa menina, nunca falei com ela. Ela chega, cultua, tal, louva, vai embora, não dá muito papo, então. Mas o nome dela estava na minha cabeça. Aí chegou, no caso, chegou no domingo à noite. Isso foi domingo depois da Escola de Profetas. Chegou Uhum. domingo à noite, cheguei para Priscila e falei assim: Priscila, a sua prima Suelen, ela tem cara de que canta, ela canta? Aí a Priscila me olhou assim, ué, como é que sabe? Aí, ué, mas ela cantava na antiga igreja, que elas eram de outra igreja. Elas Uhum. chegaram faz pouco tempo, menos de um ano. Aí ela falou assim: não, na nossa antiga igreja ela era ministra de louvor, ela cantava, ela Meu fazia. Aí, Eu falei assim, já. Eu não sabia quê? disso. Eu Aí não eu, Já. sabia disso. quê? Aí ela ministrava, cantava e tal, é porque aqui ela tá mais retraída, que ela ainda não se soltou mais. Aí eu, muito obrigado, senhor. Acabou. Acabou o desespero ali. Mais uma pro Djan pegar pro Mais uma. Ministério de Então, Louvor. Suelen, se estiver ouvindo a gente, já sabe Se que prepara, vai né? chegar um zap aí pra você. É isso aí, ó. Tudo é na direção do Senhor. Eu já estava me preocupando com essa parte de louvor. Aham. Os outros departamentos eu ainda vou buscar, ainda vou
procurar conhecer mais, mas eu já estava pensando nessa parte do louvor, poxa, não tem ninguém no Ministério do Louvor, e veio justamente o Senhor me mandou justamente o nome dela. Eu não Caraca, tenho dito que feito. experiência maneira. Sim. Porque Isso foi no mesmo dia, tudo no mesmo aham, dia. tudo no mesmo dia. Então, ó, Absurdo, solucionou absurdo. aí, não teve nenhum esse desespero. Isso é importante porque quando a gente foi dividido em tribos lá em 2017, meu Deus, gente, às vezes eu tô velho, né? Quase dando adeus pra Que juventude, isso. indo pros varões. Vai ficar uns 10 anos, né? Meu Juventude Deus, ainda. não tem nem Ancião dos jovens. Sim. você é o conselheiro. Não. Daqui a pouco você vai ser líder. Meu Deus. Aí, quando foi dividido em tribos lá no ano de 2017, a gente fazia umas reuniões, cada tribo fazia as suas reuniões na casa de algum componente das tribos, e a gente tinha nosso período de oração, louvor e palavra. Então era importante, né, ter alguém do louvor. Na minha tribo do louvor só tinha eu, na época. Da palavra tinha o Felipe, tinha a própria Thaís também, Thaís Russo, e a gente fazia também organização de cultos, então foi muito importante, gente. A tribo, na época, a divisão em tribos foi muito maneiro porque agregou, uniu bastante e facilitou os trabalhos também, porque as próprias tribos organizavam os cultos, as próprias tribos faziam os trabalhos ali, então era maneiro. Hein? E essa experiência sua, Thiago, não, tô impactado aqui. Muito E boa, você, né? Ronald? Cara, Você né? já vê um potencial aí na galera da sua tribo? Tem gente do louvor, tem gente da palavra. Da palavra deve ter. Se não tiver, tem você. Que isso, cara? Tem Que um pregador aí. responsabilidade. Mas você já vê um potencial aí nos trabalhos, aí, na divisão de trabalhos, de tarefas aí com a galera? Cara, no louvor, acho que eu tô, assim, bem tranquilo, né? Tem a Lavínia, tem a Joyce, que Tá toca de tranquilo. músico, eu tenho. O O João João- Pedro, tá tranquilo, tem o pô. Juan. Então já dá pra montar um Tranquilo, já dá. ministério de louvor aí dentro. Tribo do Aqui- Ministério de Louvor, tribo do Na Ministério de minha, Louvor. na palavra, tem eu, né? Tem mais quem? O João também é bom na palavra, ele João toca, Pedro, mas o né? João Pedro também é bom na palavra. Aham. Tem eu e tem o João Pedro. Então, assim, eu acho que eu É já. quase uma tribo de Levi, então. Fora que com certeza tem outras pessoas também que se dão um empurrãozinho Sim, de é. Tem a desperta. Dani, a Dani também, Dani, a boa Dani na é palavra. Dani Foi Vieira. adolescente. Dani Vieira era adolescente, também era boa na palavra. Boa na palavra. Então, assim, eu acho que eu já tô bem tranquilo já para poder organizar essa questão. Aham. É só esperar se soltar mesmo, pessoal, que Exatamente. com certeza Sim. E é isso que eu ia falar. Se você vai conhecendo a galera ali, você vai vendo, você vai descobrindo, igual o Thiago descobriu que a Suelen louva, Sim. você vai descobrir também uma E galera tem o aí Lohan que- também, né? Tem o Lohan que louva também, que Sim. toca, que canta também. é Então, tudo na necessidade, eu acho, né? Tipo, É, a gente poxa, vai tá precisando de descobrindo. tal coisa, a primeira pessoa que se disponibilizar pra fazer, filho, investe que vai Verdade. desenvolver. e eu acho que isso que o Thiago falou de descobrir também em algumas pessoas, descobriu a Suelen, no caso, toca num ponto muito importante, que é um negócio que vira e mexe eu falo com a galera da juventude. Às vezes o líder não sabe um dom, um chamado que a pessoa tem, Sim. e a gente precisa de alguma maneira saber Até porque para inserir a pessoa. a demanda também é muito grande, né? Aham. Não A é demanda é grande, só que às 5 vezes jovens, a né? gente não tem como saber, às vezes. mais de 90. E aí, eu falo disso porque às vezes algumas pessoas ficam até chateadas, né? Poxa, eu tenho dom para isso, eu gostaria de participar disso e não participo. Mas não tem como a liderança saber, né? A gente não tem, a gente até brinca, né? A gente não tem uma bola de cristal para saber assim, Sim. fulano canta, fulano prega, fulano toca, né? A gente precisa ter esses momentos assim de conhecer a pessoa, da pessoa também se disponibilizar, né? Eu sei que é muito complicado, porque tem gente que não vai se oferecer para alguns trabalhos, né? Sim. É realmente muito complicado, é uma linha tênue ali de você se oferecer e pegar mal, né? E de você se oferecer porque você quer trabalhar. Sim. Então tem gente que prefere ficar quietinho na dela ali, mas quando a gente descobre, a gente chama pro trabalho. É algo até que o João Pedro falou há 2 episódios anteriores, 2 semanas atrás, que a galera é muito diversa em dons aqui na igreja e a igreja tem aproveitado, né? Tem Sim. aproveitado esses dons diversos da galera. Só que a gente precisa saber, né? Quem tá habituado a fazer alguma coisa, quem trabalha com alguma coisa, quem tem um chamado para aquilo. E Sim. quando a gente descobre, eu fico feliz. Então, galera do louvor que a gente tá descobrindo aí, ó, eu já tô mandando os zaps. E é uma responsabilidade muito grande por parte da liderança de entender e conseguir
meio que é tipo como se fosse olheiro de esporte, de Aham. tipo identificar, caramba, essa pessoa aqui seria boa nesse ministério, essa pessoa Sim. aqui tem a vocação. E também um pouco, além dessa parte dos líderes, também tem um pouco da pessoa se disponibilizar, a pessoa se colocar na brecha para poder fazer também, né? Também não adianta, tipo, eu canto muito bem, louvo, tal, canto muito bem, mas chega por exemplo, num coral dos jovens, tá ali, ó, só, entendeu? Não tentar agregar. Aham. Você tem que também mostrar Sim. serviço, você tem que ali também, Verdade. se é na parte da palavra, poxa, pede uma oportunidade numa escola de profetas para poder trazer uma palavra, uma consagração, A pessoa, pede a oportunidade, cara. pessoa tem que querer, né? É, isso aí, não Verdade. É o adianta também o líder líder forçar. forçar. Verdade. Ele vai até identificar, poxa, fulano seria um bom líder, fulano, ciclano seria um bom instrumentista, seria um bom músico. Mas se você não se propor para fazer, se você não se verdade. interessar em fazer, não adianta, vai ser em vão. Porque isso aí toca num terceiro ponto, que é a questão da vergonha também. Tem algumas pessoas que têm vergonha de se colocar nessas posições, se colocar na brecha, como a gente fala, né? Mas precisa fazer, cara. Precisa fazer, precisa abandonar a vergonha. Eu falo por mim, eu era um cara extremamente tímido, extremamente vergonhoso e tive que abandonar isso, tive que pegar essa parte da minha personalidade e abandonar. Eu não digo que eu sou totalmente extrovertido hoje, acho que eu sou muito assim, se pegasse num nível de timidez de 0 a 10, que era 10 antigamente, hoje é 2, 1 talvez, Sim. quase zero. Mas Um e meio. 1,5, pra ficar na média ali. Mas antes, cara, eu era muito tímido e eu precisei abandonar. Primeiro, porque o meu ministério dependia de eu não ser uma pessoa tímida e o meu trabalho, eu não tenho como ser um professor tímido. E a pessoa entra na sala de aula, pego lá uma turma de 45 adolescentes lá, no primeiro ano do ensino médio, e eu ser tímido, não tem Não como. tem nem como. Não tem como. Então eu falei assim, eu preciso abandonar essa área da minha vida, eu preciso deixar que isso não me domine mais, trabalhar em cima disso. E tem muita forma de trabalhar em cima disso. Tem formas, às vezes, meio que automáticas, né? Que a pessoa vai deixando esse traço da personalidade embora. Mas tem até curso. Tem gente que faz curso de oratória, tem gente que faz curso Sim. de apresentação, tem gente que faz curso de várias coisas, teatro, né? Sim, sim, pra Para soltar. desinibir, para se soltar, né? Soltar. Então tem muitas formas, isso aí lembra muito o que a Tamara Silva falou no episódio 10, eu acho. No episódio número 10, se eu não me engano. Tamara, só para relembrar a galera que já ouviu, Tamara é uma jovem missionária daqui de Giro Pedreira, tá lá no México agora, lá em Mazatlán, Sim. lá numa cidade do México, pregando para os povos não alcançados. Tem muita gente lá no México que não foi alcançada pela palavra de Deus, ainda tem pessoas em vilarejos do Grande México, ou seja, de uma parte urbanizada lá da metrópole que não conhece o Senhor Jesus, não tem igreja. Tem muitas igrejas católicas, mas a gente sabe que é outra vivência, outra maneira Sim. de alcançar as pessoas. Tem outra religiosidade. Outra maneira de encarar a fé, né? E pouquíssimas igrejas evangélicas, e ela falou disso. Ela falou, cara, se eu deixasse a timidez me dominar, eu não tava nem aqui. Porque ela precisou deixar a timidez de lado para ela conseguir exercer esse chamado na vida dela, para ela conseguir alcançar essas vidas. E quem não ouviu, vai lá no episódio número 10, depois de ouvir o nosso episódio aqui de hoje, vai lá no episódio número 10, se eu não me engano. Ou se não for o episódio 10, se eu estiver enganado, né? É o Uns episódio 7 que tá... episódios atrás. Isso, Uns 7 tá- episódios é o atrás. episódio que tá escrito o nome dela, Sim. Tamara Silva. E ela contou lá, a gente fez uma chamada internacional, o Thiago não estava nesse dia, mas eu fiz uma chamada com a Tamara, Meu Deus, deu um trabalhão para captar os áudios. Deu trabalho para captar o áudio lá do México, com uma qualidade mais ou menos, né, para encaixar com o áudio aqui, mas foi bênção. Ela contou experiências e ela falou muito disso. Se ela deixasse a timidez dominar, ela não ia conseguir estar lá pregando para os povos não alcançados. E vale essa reflexão para você que está nos ouvindo, você que é daqui, que tem um chamado, que entende que você quer fazer alguma coisa, que você tem um ministério que está nas suas mãos já, que o Senhor já entregou nas suas mãos, mas você ainda não botou em prática, e você está vendo que é a timidez que está te impedindo, dá um jeito de abandonar essa timidez aí. Dá um jeito de. Eu sei que você não vai lutar contra a sua personalidade, mas exatamente o que a Tamara falou, ela usou uma palavra que marcou.
é ser intencional na sua personalidade. Ah, eu sou tímido, então eu vou achar uma maneira de exercer o meu ministério mesmo com essa timidez. Isso aí. Sim. Se você não consegue abandonar isso, exerça o seu ministério mesmo sendo tímido e arruma outra maneira de você encarar o ministério e realizar esse ministério mesmo tendo esse traço de personalidade. Se for necessário, busque ajuda de profissionais. Primeiramente, busque direção do Senhor, busque ajuda no Espírito Santo para que Ele te dê ferramentas para você se libertar disso. Porque quando a gente pede força para o Senhor não dá força para a gente. O Senhor dá a oportunidade para a gente exercer Verdade. nossa força. Sim, Então, verdade. o Senhor vai dar a oportunidade para você quebrar essa timidez. Então, pede ajuda no Senhor. Caso precise, caso necessário, busque ajuda de profissionais. Eu acho que o Espírito Santo ele tem, se você permitir, ele tem muita coisa para poder fazer, muito ministério para entregar. É só você estar ali na brecha, é só você estar disponível para fazer. Verdade. Bom, gente, a gente está caminhando aí já mais ou menos aí para o final do nosso episódio. Ronald, você tem alguma coisa aí para falar para a galera que está nos ouvindo? Deixar alguma palavra para a galera? Para sua Alguma, juventude, alguma para os seus motivação? Os teens, teens, para os porque, seus porque eu tô adolescentes. ciente que os adolescentes também ouvem o Pod Jovem, Tem então muito adolescente que tem muito escuta. adolescente que escuta aí o Pod Jovem, inclusive. Vai que a gente convida algum adolescente aí também que esteja passando por jovens aí, O fit né? conectados Fazer um feat com com o tabernáculo. conectados aí com o TT. Então, qual é a mensagem que você deixa aí para a galera que está nos ouvindo? Uma reflexão, uma mensagem aí para a galera seguir em frente. Você é um cara que você é marcado, é uma referência como pessoa que está sempre disponível para o trabalho. E a gente encontra, às vezes, no meio da juventude, no meio dos adolescentes também, mas no meio da juventude, particularmente, que é o departamento que eu tô, muitas pessoas que às vezes não se disponibilizam para o trabalho. Qual é a mensagem que você deixa para essa galera que de repente está parada, está na inércia, não está fazendo nada, para começar a se movimentar? Qual é a mensagem que você deixa aí para a galera? A mensagem assim, que eu deixo é que na casa do Senhor não tem desculpa, que não tem espaço para fazer a obra. Amém. Seja qual for a parte, ou trabalhar, né, no MIB, no Ministério Infantil, ou trabalhar no TIM, Ministério de Adolescente, ou trabalhar nos jovens, ou abrir a igreja, ou varrer a igreja. Na casa do Senhor não tem desculpa para não trabalhar para o Senhor, sempre tem alguma coisa para fazer. A mensagem que eu deixo é: se você tem um desejo no coração de fazer algo para o Senhor, só procurar o pastor, a liderança dos jovens, a liderança dos adolescentes, que eu tenho a certeza que tem alguma coisa para poder fazer. Esteja na brecha, né? Se colocar na brecha. Se colocar na brecha, sim. É isso aí. Sim. Show. E você, Thiago? Você, como aí um dos mais novos líderes de tribo, qual a mensagem que você deixa aí para sua tribo? Quais são as expectativas? Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço, um beijo para todos os integrantes da minha tribo, tribo de Acer. Então, a gente está vindo aí com o propósito de cumprir justamente esse movimento de frutificar, de trazer exemplo, de ter bons frutos para essa geração, para as próximas gerações. Sim. Então, a gente está vindo aí compromissado a desenvolver ministério, a buscar aproximar quem está afastado, aproximar quem está chegando. Então, assim, eu acho que, como eu disse no início, minhas expectativas estão muito altas e eu creio que o Senhor vai fazer um mover na juventude, começando na juventude dessa cidade, desse município, e eu creio que vai sair muita coisa boa daqui, da Bereia, da juventude, dos teens, vai sair grandes homens e mulheres de Deus que vão fazer a Glória a diferença nessa cidade, nesse município. Então, é isso. Eu acho que esse projeto aí vai abrir muitas portas para muitas coisas positivas, muitas coisas boas aí pro reino. Benção. Eu ia encerrar o episódio, mas eu lembrei de um negócio aqui. O Thiago estava falando, eu lembrei de um negócio. É que eu e o Ronald e mais uns outros jovens temos um grupo de oração. Pierro, Juan Felipe, eu e o Ronald. Tinham mais algumas outras pessoas também que Sim. participaram desse grupo. E esse grupo foi um grupo muito importante para mim numa fase que eu estava precisando muito de oração.
porque é diferente quando a gente ora sozinho, quando a gente ora em grupo, com amigos, com pessoas que estão ali. Às vezes não Próximo. sabe do que você está passando, mas a gente está ali junto orando. E a gente orava 3 horas da manhã, né? 3 Depois a horas. gente Depois mudou para passou pra depois meia-noite. passou pra meia-noite, porque 3 horas da manhã tava, 3 horas tava tá difícil. pesado, Tava pesado. difícil. Tava difícil porque a galera que acorda tipo 4 horas tinha que acordar 1 hora antes para orar e Sim. eu não conseguia pegar no sono de novo. Então a gente mudou para meia-noite, que ficava ali mais tranquilo para a gente conseguir orar. E foi um período abençoador na minha vida e eu tenho muita gratidão pela sua vida, Amém. muita gratidão pela vida do Juan Felipe, do Pierro, que são jovens que estão ali. O Luan também, Luan. Luan também, Luan Costa, que era nosso adolescente, nosso jovem aqui, agora tá na ADVIP, agora ele é um cara VIP, né? Lá na ADVIP é outra igreja, inclusive outra igreja aí que eu quero mandar um grande abraço. Talvez esteja ouvindo a gente também. É uma igreja também que sempre está junto com a gente, colabora muito. Tive o privilégio de dar uma palestra lá para os adolescentes de lá e o trabalho de adolescentes e jovens lá está crescendo muito também. E gratidão a Deus pela vida do Ronald, pela vida desses outros jovens que eu falei. O Ronald é um cara aí que é pra gente uma referência aí de disponibilidade. Sim. É para fazer qualquer coisa. Vamos pregar um prego na parede? Ronald, tamo junto. Vamos fazer evangelismo? Tamo junto. Vamos fazer um culto? Tamo junto. Então, É o homem das vigílias. é o homem das vigílias Tá aí. em todas, tá em todas. Não, nem todas também. Mas E- sempre que der, a gente vai. Só gratidão, cara. Gratidão a Deus pela sua vida. Continue Amém. sempre assim disponível e sendo referência aí agora no Tabernáculo Team e também para os jovens agora aí como líder das tribos, de uma das tribos aí. E mais pra frente a gente Tribos volta. conectados, tribos dos conectados. Conectados. Aí, ó, fala dele. E mais pra frente a gente vai chamar de novo para vocês Amém. trazerem as experiências aí, depois já dos trabalhos em andamento das tribos. A gente está Alguns gravando resultados. um dia depois da divisão das tribos, né? Sim. E mais pra frente a gente volta aí para falar das experiências aí que vocês vão estar vivendo com as tribos. Eu tenho certeza que vão ser experiências. E vamos trazer os outros Benção. líderes também, né? pra E os poder outros líderes falar também, ó. sobre. Em breve os outros líderes estarão aqui também. Quem são os outros líderes? Só para me relembrar, porque eu tô ruim da Lucas memória. Pierro. Lucas Pierro. Das meninas, Tamires, Aline e Cassiane. E Cassiane. Cassiane já esteve aqui com a gente, Lucas Pierro também, mas vão voltar dessa vez não para falar de testemunho, mas para falar de experiências aí com as tribos. A Aline também já está previamente convidada e Tamires também. Tamires é mais tímida, né, para falar, mas ela vai falar também aqui no podcast. Ela vai Ah, falar. chega Vai aqui e contar se essa- solta. Chega Chega- aqui e o, se pessoal solta. fala, o pessoal fala assim, eu não sei se eu consigo gravar o podcast, mas aceito o convite. Aí quando vem o pessoal fala pra caramba. Não, e fala reparou que justamente os mais, entre aspas, tímidos assim, são os que mais exatamente, falam. Exatamente, eu tenho que fazer até menção Uma hora aqui, ó. e pouca de Tem até que podcast. fazer a menção aqui do Guilherme. O Guilherme falou assim, cara, eu não sei se eu vou conseguir falar. E o nosso episódio deu o quê? 1h20? 1h20. 1h20 de episódio. O João Pedro também falou assim, pô, não sei se vai rolar e tal. Uma Veio aqui hora também, o também. episódio dele passou de 1 hora também. E a gente tá aqui quase batendo 1 hora, 57 minutos ali. Então, Pod Jovem tem sido bênção. Quero agradecer aí aos nossos ouvintes, quero agradecer à nossa igreja, de modo geral, que tem abraçado aí esse projeto, essa ideia do Pod Jovem. Esse podcast não tem sido só mais um trabalho dos jovens, mais um evento dos jovens, nada disso, tem sido um momento da gente compartilhar experiências. Os jovens que têm ouvido têm trazido muitos testemunhos de transformação, de mudança, conhecendo também a vivência de outros jovens aí, tem sido algo que tem impactado a gente e para mim tem sido um privilégio aí estar participando desse projeto. Tenho certeza que Deus ainda vai fazer muitas Com coisas. certeza. Com Aleluia. certeza. E é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar, gente? Amém. Só lembrar mesmo das redes, né? Pra Isso poder o aí, pessoal siga a seguir gente as lá. Siga nossas redes sociais, Conectados Bereia no Instagram, Conectados Bereia no Facebook também. Aí, ó. Isso. É o convidado fazendo Caraca, merchan. o convidado fez o merchan. Esqueça tudo. E eu esqueci de falar no começo. No YouTube também. Tem no YouTube também. Tem lá no, YouTube tá no- Music, no YouTube, tá no Deezer. canal da igreja. Botar ADB ADB Bereia. Bereia. Tem uma aba lá no YouTube de podcast. A gente tá lá nessa aba de Show. podcast lá. E sigam a gente também nas plataformas. A gente está no Spotify, que foi a nossa primeira plataforma aí onde a gente lançou o Pod Jovem. Mas também estamos na Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Music, YouTube Music, no YouTube também. Então siga a gente nessas plataformas também. Principalmente nessa que você está ouvindo a gente. Tem um botão de seguir aí. Segue a gente porque você vai ser notificado toda vez que sair um episódio novo.
Isso é muito importante aí para você ficar sempre ligado, sempre por dentro quando lançar um episódio. Não tem mais desculpa Não pra. tem Ah, não desculpa, a gente tenho, não tem solucionou esse Spotify, problema. não tenho A Deezer. galera Tem fala, Instagram, "Eu não- tem YouTube. Tem todas não as tem, se a pessoa plataformas. não, filho. gente, não tem YouTube? Como assim, né? Coloca YouTube não ali, tem ó, como. bota pra rodar quando tá no trem, ali no Bota fone Japeri de ouvido aí, tá lotado, lavando a louça, Isso aí. bota o Bota celular ali com o pó de jovem, fazendo vai uma lavando a caminhada. louça, Isso aí. né? Coloca pra Porque, escutar. porque realmente, né, tinha algumas pessoas que não ouviam pelo Spotify, por todas as questões do Spotify e tudo mais, mas agora não tem desculpa. Tá na Deezer, quem tem aí a Deezer, quem tem o Amazon Music, quem usa o aplicativo da Apple, tá em todos os lugares. O Google que é gratuito, então Isso aí, não tem isso aí. desculpa, né? Agora é só ouvir o Pod Jovem aí e ser abençoado por esses testemunhos que têm impactado. Reforçando aí pra galera compartilhar também nos seus status, nas suas redes sociais, nos stories do Instagram. Compartilhem que eu tenho certeza que Isso aí, algo manda que foi pros falado amigos. aqui vai impactar, a semente vai ser plantada no coração de alguém. Manda o link para algum amigo que você sabe que precisa escutar alguma palavra. Os outros episódios também que você estiver maratonando, achou algum interessante, já compartilha, já manda no grupo da família, manda no grupo da faculdade. Pô, gente, escuta esse podcast aqui e tal. Faça esse ato evangelístico. Isso aí. Faça a obra. É benção. Então, galera que está nos ouvindo até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Ronald, muito obrigado pela sua participação. Tiago, eu sempre agradeço, mas nem precisa mais, né, Tiago? Tamo junto O sempre. Thiago é o host, comentarista, apresentador também do Pod Jovem. E semana que vem nós temos mais Pod Jovem. Contamos aí com a audiência de vocês. Fiquem na expectativa que os convidados também vão trazer coisas aí muito interessantes aí para a edificação do corpo de Cristo, da juventude em Cristo Jesus. Galera, um grande abraço para vocês. Valeu, até a próxima. Valeu.